de Deus para nós. No primeiro dia, a gente viu Moisés, temeroso, duvidoso, de pegar o pacote que Deus tinha para ele, de cumprir com a missão que Deus deu para ele. E ontem nós conversamos sobre o quê? Sobre? O tema é Jesus acaba a tempestade, mas nós vamos estudar um pouco sobre o quanto o nosso coração precisa ser firme e perseverante, mesmo mediante as adversidades, mesmo mediante as situações que parece que Deus não está no controle, que parece que Deus não está na nossa vida. E hoje temos mais um tema que Satanás é campeão em prender as almas por aí, com essa dificuldade. Nós somos seres humanos e, como seres humanos, nós vivemos um 880. Não tem ser humano equilibrado. O equilíbrio vem com a presença de Jesus e o Espírito Santo na nossa vida, mas naturalmente nós tendemos ou muito para a direita ou muito para a esquerda. Para a gente ficar no centro, só para nos misericórdia divina. É muita oração, é muito jejum, é muito choro aos pés de Cristo, porque a nossa alma tende ou para o 8 ou para o 80. E Satanás sabe disso. E todas as coisas que são pertinentes à alma humana, que nós sentimos, que nós vivemos, Satanás faz uso delas para nos tirar da presença de Deus. A culpa é uma delas. Nós somos culpados ou não somos perante o nosso Deus? Nós somos culpados. A Bíblia fala que não tem um que não tenha transgredido. A gente já nasce com a transgressão do nosso DNA. Não tem um que não pecou. Não tem um que nasceu santo, a não ser nosso Jesus. Todos nós já nascidos no pecado. Então, quando nós somos nascidos no pecado, a culpa nos acompanha. Quando nós somos bebezinhos, a gente não entende de nada, não sabe de nada. E conforme nós somos crescendo, nós vamos entrando em contato com a nossa sombra, que já está em nós desde que nascemos. Porque a Bíblia fala também que desde pequena a criança mostra para que veio. Quem é mãe aqui sabe que a gente olha para o nosso pequenininho, de pequenininho ele já mostra assim, se ele é meio irado, se ele é mais calmo, se ele é invejoso, se ele tem tendência a agredir o irmão, não tem? Os filhos não são diferentes? Tem um que já é mais irritadiço, o outro é mais invejoso, um é mais insatisfeito. Né? Tem um filho sempre que se agrada com tudo que você dá, tem um outro que nunca está feliz. Que está sempre questionando os pais. Porque você não olhar para ele, porque você olha para ele diferente, porque você isso, não é? É a nossa malignidade vindo à tona desde pequenininho. Tem uns vídeos na internet que mostram as crianças já mostrando seu temperamento e a gente acha engraçadinho, não é? Quando um sobe a vela do outro, o outro vai lá e senta a mão no irmão, né? E a gente ri, e a minha criança já está mostrando um pouquinho de caráter por trás. E aí, quando logo a gente entra em contato com a nossa sombra, porque todos nós temos sombras, a gente sente. E Satanás faz uso dessa culpa para nos aprisionar. Vocês já tiveram essa sensação? Eu fui batizado com 14 anos. Fiquei na igreja até os 19, mais ou menos. 19 e 20. Porque eu comecei com um relacionamento de jugo desigual, de um rapaz que não era da igreja, e como todo jovem, eu dizia nada a ver. Né? O importante é no coração, não tem nada a ver. E aí eu namorei com esse rapaz, acho que 6 anos, estava pronta para casar. E quando no começo ele não tinha objeção nenhuma de eu ir para a igreja, fazia tudo na igreja, me trazia, me deixava na porta da igreja, depois me buscava, depois me trazia, assim, conforme ele foi. Passando ele foi, ficando bravo, porque eu perdi muito tempo na igreja, eu vivia na igreja, fazia tudo no final de semana na igreja, e aos poucos eu fui ficando com o pé na igreja e outro no mundo. Até que com 17 minha mãe morreu, com 19 fiquei meio perdida e acabei ficando cada vez mais no pé na igreja, até eu recebi um comunicado, não fui eu que saí da igreja. Naquela época a igreja mandava uma cartinha de emoção para o endereço da gente. E aí eu recebi, por não estar nos princípios cristãos, mas recebi essa cartinha em casa. E aí fiquei um tempo fora da igreja, com o Espírito Santo sempre me incomodando. Gente, olha,
divertindo, estava com os meus amigos, e de repente, tudo perdia a graça. Eu olhava assim para o meu cliente e vinha uma voz assim no meu ouvido: o que você está fazendo aqui? E eu ficava lá com aquela angústia no coração e ficava: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E por muito tempo vivi com essa culpa. Irmãos, a culpa, ela não é de todo mal. Se nós não tivermos noção da nossa pecaminosidade, se nós não tivermos noção do quanto o nosso pecado nos afasta do nosso Deus, que é santo, 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 que nós somos indignos de vê-lo, indignos de nos aproximarmos, se nós tivermos essa noção, como nós vamos buscar o nosso Salvador? Como nós vamos nos humilhar? Como nós vamos pedir perdão? Como nós não vamos nos voltar a Deus? Nós precisamos ter consciência do quanto nós somos pecadores. Mas nós não podemos dar ocasião para que Satanás use dessa ferramenta para nos aprisionar. Porque quando eu estava afastada e de repente fui fazendo as minhas escolhas e cheguei no ponto de amargura total, até chegar numa gravidez de mãe solteira, meu pai e meu filho não assumiram, tá? E quando eu estava grávida, eu ouvia a voz do Espírito Santo como nunca. E eu pensava assim comigo: Satanás me aprisionou de uma tal maneira que eu pensava: para mim não tem mais solução. Para mim não tem mais salvação. Deus já me alcançou aos 14 anos, eu vivi na igreja, eu sei como é gostoso de servir a Deus, estar na igreja. Depois eu saí e eu fiz mil escolhas erradas, e agora eu sou gestante, mãe solteira. E aí Satanás me convenceu que para mim não tinha salvação. Só que o Espírito Santo falava tão forte em mim que eu falava assim: tudo bem, Senhor. Eu sei que para mim não tem mais perdão, não tem mais salvação, mas eu quero criar meu filho na igreja. Se o Senhor aceitar meu filho, eu vou voltar para a igreja, eu vou frequentar a igreja só por causa do meu filho. Porque eu quero que ele nasça na igreja e eu quero que ele tenha um caminho diferente, eu quero que ele conheça Deus desde pequenininho, diferente de mim, porque ele não achava que eu estava perdido. Eu senti uma culpa que me aprisionaram, que Satanás fez eu acreditar que para mim não tinha salvação. A ponto de eu nem pedir perdão a Deus. O Espírito Santo me incomodou, e aí eu ficava assim, sabe, coração de mãe, que a gente ama tanto, aquele ser que está dentro da gente, sem a gente nem ver hoje, nem conhecer, a gente anda desesperadamente por conta desse amor, por conta do Espírito Santo me chamando, a responsabilidade de ser mãe. Eu me voltei a Deus, mas eu falei assim, como se Deus não fosse capaz, como se o sangue de Jesus não tivesse poder de lavar meus pecados. Eu disse: não tem
Salmos 32. Olha que salmo lindo para a gente guardar no coração, assim, para todo o tempo. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não engana. Enquanto eu calei os meus pecados e envelheci os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor do verão. Confessei-te meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplica em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordares, muitas águas não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados por freio e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegre-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são crentes de coração. A diferença do cristão que se coloca debaixo das mãos de Deus, debaixo da proteção de Deus, para um ímpio, não quesito culpa perante nossos pecados, é simplesmente que Jesus Cristo tem poder de nos lavar, de nos santificar através da cruz. A palavra de Deus fala que se a gente tiver que ter orgulho de alguma coisa, a gente tem orgulho da cruz, porque em nós mesmos nada de bom temos. Nós somos tais quais aqueles que estão lá fora, desesperados, esmagados pela sua própria culpa. Pessoas que não sabem o que fazer com a falta de perdão, com a falta de perdão que eles não receberam de Cristo porque não se submeteram, e com a falta de perdão que eles não dão ao próximo. Irmãos, eu sou filha adotiva. Eu não conheci nem meu pai nem minha mãe biológica. A minha mãe teve uma historinha lá, meio trágica, ela me rejeitou na gestação inteira. Então, quando eu nasci, assim que ela saiu da maternidade, ela me deixou no orfanato de Freitas. Eu acho que 4 dias de nascida, ela foi dirigir no hospital, no 4º dia ela já me levou. Então, eu não tive essa receptividade de mãe, essa cuidar de mãe, eu fui criada pelas freiras até por volta dos 3 anos de idade. Com 3 anos de idade, os meus pais adotivos foram lá, se casaram, não podia ter filhos, foram lá até no orfanato e me adotou legalmente. Só que a psicologia explica, fui fazer terapia, etc., mas hoje eu tenho consciência de tudo isso. Mas a vida inteira eu senti um vazio, uma falta de pertencimento, eu senti uma coisa assim: eu não tenho mãe, eu não tenho família, essa família aqui é minha, mas é minha de mentirinha, é minha de brincadeirinha. Eu olhava para minha mãe, eu não era nem um pouco parecida com a minha mãe. Por sorte, eu era um pouquinho parecida com o meu pai adotivo, mas com a minha mãe não tinha nada a
nossos pecados envelheceram nos meus ossos. A gente precisa aprender a ler a Bíblia e entender o que está por trás. Ela vai te falar que quando a gente tem culpa, remorso, raiva, sentimentos não trabalhados dentro da gente, não entregues a Deus, não santificados, não mergulhados em Cristo, para que Ele derrame o sangue dele sobre isso e resolva, nos ajude a perdoar, nos ajude a elaborar e nos ajude a vencer. Diz que a nossa energia vital é sugada, tragada, e é daí que nascem os cânceres, as doenças autoimunes, as doenças psíquicas, a insônia. Sabe quem muitas vezes é insônia? Muitas vezes é esse desespero intelectual, emocional, falta de perdão, de perdoar alguém, falta de se sentir perdoado. Isso está tragando. Se você tem alguma coisa na sua alma que você vive isso constantemente, não perdoou o pai, não perdoou uma mãe, não perdoou o filho, não perdoou a esposa, não perdoou o esposo, isso trava a sua alma, a sua energia vital. Ele vai te falar sobre isso. Esse envelhecer os ossos aqui é nada mais do que isso está te tragando, minando as suas forças, minando a sua intelectualidade, minando o seu emocional. Sabe quando eu consegui perdoar minha mãe? Aos 30 anos de idade. Sabe como que veio essa situação do perdão? No quarto de hospital, quando eu tinha acabado de gestar meu filho nasceu. Quando meu filho nasceu, para mim esse dia foi assim memorável, porque eu nem tinha noção do peso que eu carregava na alma. E a enfermeira trouxe aquela manjedorinha assim bonitinha, depois a criança já foi para lá, tomou banho, trouxe meu filho com a roupinha que eu escolhi, com o enxovalzinho que eu escolhi. E eu olhei para aquele menino. Gente, eu amei tanto aquele menino. Pela primeira vez eu senti assim, o poder do amor de uma mãe. Eu olhei para aquele menino que meu coração parecia que ia parar. Eu amei tanto. A primeira vez eu descobri o que era amar de verdade, porque para mim eu acho que eu não sei explicar. Eu amei tanto aquele menino, eu amei tanto aquele menino. E sabe qual é o pensamento que me ocorreu? Eu peguei ele no meu braço, coloquei ele para amamentar e meu coração morria de tanto que eu amava. Eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu amei tanto alguém. E me veio um pensamento assim: eu sou mãe desse menino, eu amo tanto esse menino, mas eu amo tanto, que se eu souber, se hoje, agora, que eu não teria condições nenhuma de criá-lo, de educá-lo, que ele passaria fome comigo, que eu não teria como vestir, eu entregaria ele para alguém, para que ele não passasse por nada disso. E naquele momento eu entendi toda aquela revolta que eu tinha na alma, que eu passei uma infância inteira, uma adolescência, uma juventude, um ódio contra minha mãe. Gente, foi tão libertador, porque eu olhei para o céu e falei: Senhor, eu entendi. Talvez a minha mãe, ao me pegar no braço, ao me ver nascer, eu já sabia da história dela, que era bem difícil. Ela temeu, ela achou que eu não teria condições. Talvez foi o amor dela de mãe que fez ela me entregar, achando assim: alguma família vai pegar ela, vai cuidar dela melhor do que eu, que eu não tenho condições. Estava saindo de cima de mim toneladas de culpa. Porque a falta de perdão, quando a gente não perdoa alguém, a gente arrasta também o peso da culpa. Deixa eu pegar aqui um versículo. Eu falo sobre isso. Em Salmos 103, verso 12 e 13. Alguém pode ler? Salmos 103, verso 12 a 13. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades.
rachar no precipício, como Satanás quer que nós fazemos. É para nós urgentemente sentirmos a necessidade de voltarmos à fonte do amor, do perdão e da correção. Quando sentimos qualquer limiar de culpa, qualquer limiar de sensação de distância de Deus, é nesse momento que nós precisamos ter humildade, porque Deus rejeita o orgulhoso. Se você tiver orgulho até para procurar Deus, até para se prostrar a Deus e mostrar para Deus a tua escuridão, não porque você precisa mostrar porque Ele não enxerga, é você que precisa enxergar a sua escuridão e mostrar para Deus. Depois que eu tive meu filho, eu fui fazer terapia e descobri muito sobre mim. Deus já sabia ou não sabia? Quem não sabia era Ele. Através da terapia, irmãos, eu descobri que eu tenho uma dificuldade gigante no meu casamento, no sentido de confiar, de me submeter ao meu marido, não porque o meu marido não seja bom, mas porque eu vivi um trauma de abandono. Eu fui abandonada da saída da maternidade, eu não tive o seio da mãe, eu não tive o conchego da mãe. Então eu tenho uma dificuldade absurda de confiar no outro. Sempre tive. Eu nunca confiei em ninguém. Sabe o que isso me fez? Me fez ser uma pessoa obstinada. Me fez ser uma pessoa controladora. Eu quero ter um controle de tudo. Eu quero saber como é que é isso, como é que é aquilo. Me fez uma pessoa ser ligada a 220. Me fez uma pessoa ser ansiosa. Me fez ser uma pessoa nervosa. Agora, porque eu sei da fonte, o trauma que eu tive desde a nascença, desde o seio da minha mãe, desde que ela me gestou, ela já me rejeitou ali, na barriga da minha mãe eu já me sentia rejeitada, como se eu estivesse sozinha no mundo. Foi descobrido isso em terapia. Mas isso justifica que eu continue assim? Na minha casa, o meu marido é calmo e tranquilo. Quem conhece o marido dele só a Sandra Luiz, né? O Paulo não é calma em pessoa. E eu sou isso pouquinho. Pensa em dois, eu falo muito compartilhado, eu estou sendo tão diferente que a gente é. E eu quero, se eu falo alguma coisa, eu quero que seja agora. Se eu peço para fazer alguma coisa, aí é para hoje, mas já aconteceu semana passada, não é nem repetido. Esse é o meu livramento. Irmãos, nós temos um lado escuro. E nós precisamos lidar com eles urgentemente para que nós sejamos transformados. E que nós possamos viver os novos desafios, as novas bênçãos que Deus tem para nós. Nós precisamos entrar em contato com a nossa culpa, não para nos aprisionar, com sabedoria e com humildade. Pedindo para Deus nos transformar. Todos nós somos traumatizados de alguma maneira. Todo psicológico nosso é doentio. Nós seremos transformados quando Jesus voltar. Não teremos mais traumas, não teremos mais psicológico doentio, não teremos mais doença, não teremos mais pecaminosidade e estaremos sempre no meio, nem 8 nem 80. Mas, irmãos, saúde mental começa com humildade. Se tem uma coisa que faz você ser prisioneiro do teu pecado, é o orgulho. Nós somos tão orgulhosos que se alguém chega com a gente, um cônjuge, um filho, alguém bem próximo da gente, fala assim: ai, você é muito nervoso, você é muito chato, você é muito intransigente, a gente já se defende com 10 pedras na mão. Porque a gente não quer aceitar a nossa escuridão de jeito nenhum. Ou então, se a pessoa fala assim: você é chato, bonito de conviver, você já fala, mas você também? Porque como é que você é? Se você não dá nem a oportunidade, uma brechinha no coração de falar assim: opa, você não está falando isso de mim, você não está falando isso de mim, será que eu tenho algo a melhorar, a pensar? Tem gente que não quer entrar em contato com a própria escuridão de jeito nenhum e convive com a falta de perdão de Deus. Porque a pessoa não se entrega, não se humilha, não pede, não reconhece.
Irmãos, nós não temos ocasião de Satanás nos prender por conta de tudo, para nós sermos o Salvador. Seja lá qual foi o trauma que você viveu, seja lá qual foi a sua história, a construção da sua estrutura psicológica, da maneira como você ama, da maneira como você acha que as coisas devem ser, da maneira como está o relacionamento, quantos casamentos destruídos por falta de perdão, por orgulho. Ele que está errado, ela está errada, ele que está errado, e ninguém cede, e ninguém pega um do outro, nós dois estamos errados, o casamento tem 50% de culpa um do outro, nunca um só é errado. Nunca. Em nenhum tipo de relacionamento tem alguém 100% errado. Que nós saímos hoje com essa mentalidade. Porque se eu sou pecador e você não é pecador, se tivermos qualquer rusga, qualquer problema, a culpa está nos dois. Porque o pecado está lá, o pecado está aqui. Se eu sou 100% pecador e ele é santo e ele vive, não vai ter rusga. Porque a santidade que está nele vai fazer as coisas. Culpa, irmãos. A culpa pode ser aprisionante por alguma coisa que a gente fez. E não pedimos perdão, e não reconhecemos, e colocamos só debaixo do tapete. Talvez o único detalhe para você ver o novo de Deus na sua vida, ele transbordar coisas boas, pensamentos bons no seu coração, faz uma oportunidade para você dormir, é deixar o orgulho e a soberba de lado. E nós somos como a mula, aquele que fala, não seja como a mula, o jumento, o animal, que não tem entendimento, que não aprende, que precisa apanhar, que precisa de açoite, que precisa de cabeça. Sabe o que Deus está falando com você? Você está sofrendo à toa. Tem solução para o seu problema. Reconheça, peça ajuda, se debulha, sabe? Se entrega a Cristo. Eu vivi 30 anos rastejando uma dor que me fazia ser iracunda, que me fazia ter raiva das coisas, que me fazia não me sentir amada. Eu fui construir a minha autoestima aos 30 anos. Porque até os 30 anos eu carreguei o peso. O que minha mãe me quis, o que minha mãe me abandonou, o que Deus deixou. Eu questionava a Deus, eu falei, Deus, por que fulana? Olha, eu acho que eu já até falei para vocês aqui, quando eu falo, as pessoas até riem. Quando eu era pequenininha, acho que tinha uns 10 anos, uma vez eu assisti uma reportagem da Sandy. Eu tenho a mesma idade da Sandy, então acompanhei a Sandy, sabe? E eu lembro que uma vez eu assisti a reportagem da Sandy e eu vi a mãe da Sandy falando da Sandy quando ela nasceu, falando do quarto que ela decorou. Aquilo me deu uma ira no meu coração. Eu acho que tinha uns 10, 11 anos, então eu olhei para o céu e falei, Deus, por que o Senhor amou a Sandy, deu tudo para a Sandy, não deu nada para mim? Eu era uma criança, mas eu olhei para o céu e falei, a Sandy tem tudo, a Sandy tem uma mãe que ama ela, tem pai que ama ela, nasceu numa família rica, é bonita e casada. Sobrou o que para mim? Sabe quando eu fui ser liberada desse sentimento? Com 30 anos. Com 30 anos, eu senti a presença de Deus. Pela primeira vez eu me humilhei, pela primeira vez eu falei, Senhor, eu quero perdoar minha mãe biológica. E hoje, sabe qual é o sentimento que eu tenho pela minha mãe? De ternura. A minha mãe biológica, eu penso assim, não deve estar, às vezes eu fico imaginando, ela está em algum lugar, numa época eu procurei, não deu certo de achar, depois eu desisti e falei, Senhor, o mais importante é que o meu coração está em paz, que ela tenha vida plena, que ela tenha saúde. Eu sei que eu tenho irmãos, que os meus irmãos sejam alcançados pela misericórdia de Deus, sabe? Eu fico imaginando que de repente, eu só imagino coisas boas para minha mãe, que ela está casada, bem casada, que meus irmãos estão parando ela, e desejo profundamente, no fundo do meu coração, que essa seja a situação dela se ela estiver viva. E peço para Deus também, que da mesma forma que Ele fez o perdão alcançar meu coração, eu imagino o coração dessa mulher, se ela não se humilhou, se ela não pediu perdão para Deus de uma filha que ela não sabe onde está, como está, 41 anos atrás. Mas eu acho que se o Espírito Santo fez o trabalho em mim, se ela permitiu, eu acho que o perdão também alcançou o coração dela e que Deus dê a certeza para ela de onde ela está, se ela estiver viva, de que a filha dela está bem e que deu tudo certo, que ela entregou, por mais
de dar para alguém que te magoou, que te machucou. Irmãos, o orgulho do nosso coração é gigantesco. Que nós não nos enganemos, o nosso coração é desesperadamente corrupto. A Bíblia fala que o bem que eu quero fazer ou não, mas o mal, na cabeça da gente, a gente não planeja. Quantas vezes na sua caminhada cristã você já fez acordos e acordos com Jesus, com o seu Deus? A partir de hoje vida nova, a partir de hoje tudo novo, a partir de hoje isso, a partir daqui quando você vê que você está preso no redemoinho, num ciclo repetitivo que é o pecado. Isso é soberbo, orgulho. Que hoje, quando você voltar para a sua casa, que você faça um concerto com Deus e você entregue para Deus toda a sombra da tua alma, tudo aquilo que você não conta para ninguém, tudo aquilo que você sente, aquele sentimento que te persegue, a falta de perdão que você tem para algum familiar, para alguém do seu trabalho, para o seu vizinho, para alguém que te prejudicou e te machucou durante a sua caminhada, talvez você foi vítima de abuso. Tem muita pessoa aprisionada que nunca falou para ninguém, mas sofreu o abuso de alguém da família, do pai. Alguém que foi muito prejudicado por algum familiar, como José foi. Para você viver um novo com Jesus, para você ter vida nova, ter vida plena, para você não ver os seus ossos secados, ver a doença tomar conta do seu corpo, você precisa se libertar disso. Amém. Que nós hoje possamos voltar para casa com toda a certeza que não há pecado, não há iniquidade, não há doença, não há nada na nossa alma de que o sangue de Jesus possa lavar, nos purificar, nos transformar. Amém. Nos ajude, Senhor, a entender a dimensão do Teu poder sobre as nossas vidas. Muitas pessoas lá fora, Senhor, estão desesperadas, estão se acabando nas drogas, na bebida, tentando tapar um buraco no peito, no coração, um buraco na alma, com coisas vãs, com dinheiro, com poder, com sexo, com droga, com bebida, com beleza, com uma mentira postada nas redes sociais de uma vida perfeita. Senhor, nós sabemos que esses corações estão vazios, que muitas dessas pessoas que mostram uma vida maravilhosa na internet, que causam inveja nas outras pessoas, não conseguem dormir. Só dormem a base de remédio, só dormem a base de drogas. Senhor, nós somos o Teu povo, que professamos o Teu nome. E muitas vezes aqui de dentro, Senhor, não tem poder suficiente para alcançar essas pessoas lá fora. Porque nós também ainda não nos resolvemos. Porque ainda não provamos o Teu perdão por completo. Porque nos agarramos às nossas estruturas psíquicas que foram construídas na nossa jornada. Confiamos mais em nós mesmos do que em Deus. Porque nós nos agarramos no orgulho da imagem, da persona que nós construímos, do personagem que nós construímos. Assim como a palavra diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Muitas vezes a gente abre a nossa boca com tanto orgulho, com tanta soberba e fala: eu sou assim, você é assim, para sempre assim. Porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu sou bravo. E o Senhor olha para nós com um olhar de ternura, de carinho, de um pai que nos sussurra no ouvido: abaixa o orgulho, abaixa a soberba, senta no meu colo, eu enxugo as suas lágrimas, eu curo os teus traumas, eu preencho os vazios da tua alma. Você não precisa de nada do que esse mundo oferece, você precisa do teu coração preenchido pelo perdão de Cristo. Amém. Ah, Senhor, ajude a mim, ajude a cada um dos irmãos a estar cada vez mais dependente de Ti, Senhor, como criança que confia
exercitamos a paz que o mundo pode perder. Rogo que nos leve em paz e segurança para os nossos lares e nos traga aqui amanhã novamente para a tua santa casa, para que nós possamos comungar a tua companhia e aprender mais a tua